Bom, vamos lá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa primeira aula em relação ao uso dos óleos mais específicos. E o primeiro óleo que a gente vai conversar é o óleo de lavanda, a lavândula augustifolia, que tem origem aí na Bélgica. Como é que vão funcionar as nossas aulas em relação a óleos? Nós vamos usar o material base, que são o e-book de todos os óleos, né? Vamos falar dos principais óleos aí que a gente tem para conversar. Você consegue ter acesso a todos os óleos, tendo aí o Modern Essentials na sua casa e também com o material que eu disponibilizei do e-book de todos os óleos, mas nós vamos discorrer sobre alguns dos principais durante esse curso, ok? E um deles, claro, é a lavanda. A gente vai misturar entre esse material e o material também do Modern Essentials para a gente conseguir ir somando o nosso conhecimento, tá bom? Então, começando aí falando sobre a lavanda, ela tem sido utilizada e valorizada aí ao longo dos séculos, porque além de ela ter aí um aroma inconfundível, ela tem uma infinidade de benefícios. A gente fala que ela é a Madre Teresa, a chave dos óleos essenciais, tem muitos benefícios incríveis. Aqui na descrição eu conto até um pouquinho que a lavanda ela era usada nos tempos antigos pelos egípcios, pelos romanos. Eles usavam lavanda para banho, de relaxamento, para culinária, como perfume. É muito utilizada porque ela tem propriedades calmantes, relaxantes. E claro, como eu falei, o aroma maravilhoso. Falando da lavanda em termos bioquímicos, ela tem na sua composição linalol, tem alfa-terpeniol, tem alguns pinenos, ocimenos, acetato de linalina, acetato de lavandulina. O que isso quer dizer? Isso confere para a lavanda propriedades que são cicatrizantes, anti-hipertensivas. Então a lavanda é ótima para pessoas que têm pressão alta, porque ela baixa a pressão, e pessoas que têm pressão baixa têm que tomar cuidado com o uso aí indiscriminado. Ação anti-inflamatória, antiespasmótica, calmante, relaxante e sedativa. Então, toda essa composição que eu falei que ela tem vai trazer para ela essas ações nesse sentido, tá bom? Então, como eu falei, ela vai ter aí propriedades anti-inflamatórias, ela vai ter propriedades calmantes, regeneradoras. Então, aqui tem algumas das principais propriedades que vão ser trazidas pela lavanda. A lavanda não tem nenhuma contraindicação. Então, quando a gente fala de lavanda, não há contraindicação para gestantes, não há contraindicação para lactantes. E quando a gente fala de lavanda, nós estamos falando de aí um óleo essencial que age no sistema cardiovascular, que age aí no equilíbrio emocional, é incrível para a pele e também para questões do sistema nervoso. E eu vou dar alguns exemplos de uso aqui também. E a lavanda, ela pode ser usada, como eu disse, das três formas: o uso tópico, o uso aromático e o uso interno. Nós temos uma segurança muito grande com a lavanda. A lavanda, então, vou dar aqui algumas formas de uso, explicando um pouquinho, mas ela pode ser usada em quadros de problemas para dormir. Ela é incrível calmante. Lembra que eu falei que a composição molecular dela é incrível calmante? Então você pode, por exemplo, colocar aí uma gotinha de lavanda e inalar em concha nas mãos ou colocar no difusor antes de dormir para ter um sono mais relaxante, trazer esse relaxamento, esse sono reparador. Pode também colocar a lavanda embaixo do nariz, porque você vai inalar durante o sono uma gotinha e vai conseguir ter esse efeito calmante. E também na sola dos pés, você pode aplicar ali lavanda na sola dos pés, ou pura ou na diluição para o teu grupo. Se você é uma pessoa sensível, se você é uma gestante, se é para um bebê, usando aquela tabela de diluição na nossa primeira aula. Ela também é um ansiolítico natural, então você consegue usar para quadros de ansiedade, de estresse e também para quadros de bruxismo, porque ela é relaxante. Então você pressiona menos aqui, faz menos força no masseter. Então você ajuda em quadros de bruxismo. Você pode novamente inalar aromaticamente com as mãos, pode aplicar topicamente sobre o coração, que é uma região de alta pulsação, para ajudar em casos de estresse. E também aplicar na nuca. Para bruxismo você pode aplicar nessa região lateral. A lavanda, como eu disse, tem uma composição que também é incrível, cicatrizante. Então você pode aplicar topicamente em algum local para acalmar, para tratar uma questão de corte, ferida, machucado, ajudar a melhorar a aparência de cicatrizes, porque ela estimula a renovação celular. Então você pode misturar, por exemplo, 2 gotinhas no seu creme todos os dias de massagem e aplicar em região que você quer evitar estrias, inclusive seios, porque ela é segura para bebê. É só você não aplicar no seu mamilo e você pode evitar estrias, por exemplo, para mamães que estão aí amamentando. Ela é um anti-histamínico maravilhoso, então você consegue usar ela aí no uso aromático com as 2 mãos em quadros aí de alergia,
E você consegue também tratar quadros de alergia de pele com uso tópico. Então você pode aplicar ele topicamente para melhorar quadros de dermatite, de alergia de pele, em quadros de febre do feno, aqui também é uma indicação. E você pode usar internamente em quadros de alergia também a lavanda com limão e hortelã-pimenta. Colocar ali uma gotinha de cada e ingerir e ajuda demais em quadros de crises alérgicas como um todo. A lavanda também é incrível para quadros de cólica e bebê irritado. Você pode então colocar na diluição para bebês, lembra aquela ultra diluição que eu ensinei na aula 1, se você não assistiu a aula 1, assista. E massagear na barriguinha do neném. Você pode aplicar também ao longo da coluna do neném, que isso vai trazer uma calma para ele, e na sola dos pés. Então é um ritual bem gostoso que você pode fazer depois do banho do neném, por exemplo. Aqui fica uma atenção para você. Cuide com o uso na banheira, porque você vai misturar partes íntimas, tanto suas quanto do seu neném, com óleo essencial. Isso não é o mais indicado. Sempre é legal você diluir o óleo essencial, por exemplo, antes, num álcool ou no vinagre, e então colocar na água do que colocar ele direto na água, que não fica diluído, fica só com as partículas dispersas, pensando em um banho aromático, tá bom? Como eu disse, ele é altamente cicatrizante, então você pode usar lavanda em cortes, feridas e bolhas. É só você usar ali topicamente, aplicando no corte, na ferida, na bolha. Então ajuda a cicatrizar ou a evitar a formação de uma cicatriz muito grande, porque a gente tem ali um processo de renovação. Em mordidas e picadas de inseto ou também urticária, você pode usar ali como um antialérgico, um antihistamínico natural, ok? Hemorragia nasal e olhos vermelhos, você pode aplicar em volta dos olhos ou sob o nariz, que isso vai ajudar ali a aplicação tópica. Pressão alta, como eu disse, ela é um antihistamínico, então você consegue aplicar ao redor do coração, aplicar também nos pulsos, na nuca e na sola dos pés. E você pode ingerir a lavanda também, 2 gotinhas com a água ou misturado, ou colocar dentro de uma cápsula, ok? E ela também é incrível para pessoas que estão ali com efeito emocional de despercebidas, pessoas às vezes perdidas. Você pode no emocional aí aplicar no nariz ou topicamente ao redor dos olhos, ok? Gente, diversos outros quadros incríveis. A gente pode usar a lavanda inclusive para dor de cabeça, para mastite, aplicar nos seios em quadro de mastite, para queimaduras solares, ela também é muito indicada porque ela regenera tecidos, certo? Para quadro de dermatite de fralda como um todo, ela ajuda também na TPM, no uso aromático, enfim, a lavanda é muito completa. Então, como eu disse, a lavanda ela pode ser feito uso tópico, aromático, interno, não tem nenhuma restrição de uso para crianças, para bebês, para gestantes e lactantes, e ela tem todos esses benefícios maravilhosos. Espero muito que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre a lavanda e bora pro próximo óleo.